Olá, Faria Limers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do tal mercado. Mais especificamente da parte sensível dele que tem alergia a moluscos e pobres também. E que se acha essencial porque movimenta o capital fictício do país, especulando no mercado de ações. Mas e quem são essas pessoas aí que acreditam no Brasil e arriscam seu rico e suado dinheirinho apostando em empresas que eles acham que vão valorizar e gerar lucrinho pra eles num futuro próximo? O mercado, e que aí a gente fala mercado não é a Faria Lima, somos nós mesmos. Ah, então esse mercado aí somos eu e vocês que depois de termos assistido horas de Primo Rico e Me Poupe, começamos a investir lá na bolsa, lá no Tesouro e afins, né? Bom, pelo menos segundo esses propagandistas do próprio mercado, sim. Mas na prática a teoria é outra. Por exemplo, eu tenho meia dúzia de ações e eu não fiquei nem um pouquinho estressada com essas falas recentes do Lula a respeito do teto de gastos e afins. Eu acho que eu nem deveria mesmo. O ciclo de 2003 a 2007 é possivelmente um dos maiores ciclos de valorização da Bolsa Brasileira, de toda a história, né? Um dos mais emblemáticos também. E por que assim mesmo a Bolsa caiu, o dólar subiu e os panfletários do mercado e econocoaches da vida rasgaram seus cozinhos na mídia? Bom, a resposta é bem simples, porque um grupo bem seleto de neoliberais de sapatênis viu essas falas do Lula como um prelúdio de maré de azar no cassininho deles. Mas agora, vamos ver o que o Lula, ou o diabo socialista para os menos chegados, disse de tão grave que fez esses portadores de sapatênis perderem a confiança no país. Olha, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Então, quando ele vem com esses discursos que, na minha opinião, é extremamente capenga, né, que eu acho que ele deveria passar ou tentar um media training, alguma coisa do gênero, justamente para aprimorar, porque ele estacionou. O discurso do Lula, infelizmente, é um discurso extremamente retrógrado. Nesse discurso aí, então, resumidamente, o Lula disse o quê? Que o teto de gastos precisa ser revisto, que a regra ouro precisa ser deixada de lado e também questiona por que o Brasil tem metas de inflação e não tem meta de crescimento. Mas o que isso tem tanto a ver com o mercado financeiro e por que esse discurso aí assustou os sapatêners, fazendo com que a Ibovespa perdesse magicamente valor de mercado em um dia, o equivalente a 3 anos de auxílio emergencial de 600 conto para 21 milhões de brasileiros, em um fodendo dia. Ou então pior, quase 5 anos de Auxílio Brasil, se considerar os 2 dias de queda seguido que teve a Ibovespa. O Brasil perdeu 100 mil bilhões ontem. Pra mim, parece uma loucura eles ficarem chorando por causa da PEC de transição de 175 bilhões, que é pra matar a fome do povo, e derreterem 250 bilhões em 2 dias por birra. Só que esse aí é o nosso mercado, né, gente? Tecnocrata, baseado na racionalidade, ciência e economia puríssima. Trabalhadores, aposentados e pensionistas, fiquem absolutamente tranquilos. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Acreditem no governo. Nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Acreditem no governo. Mas é aí que mora o problema, meus amigos. Os integrantes desses cassininhos de sapatêners não deveriam fazer birra e tanta bagunça. Por quê? Porque o presidente recém-eleito disse que vai voltar a investir em educação, em saúde e afins, ultrapassando o tal teto de gastos que nem deveria existir só para começo de conversa, mas eu já volto nesse assunto. O que os sapatêners deveriam saber e respeitar é que o Lula foi eleito à presidência democraticamente, em grande parte justamente porque ele promete dar atenção ao pobre, coisa que o mercado não vai fazer nunca, porque ele tá muito ocupado querendo lucrar em cima deles. Tem um ditado que diz: não dê pérola aos porcos, né? Porque quando você não tem cultura e você não tem educação, você pega uma peça de picanha, não adianta absolutamente nada.
esses sapatêners aí do mercado de apostas, digo de ações, né, cujo objetivo é extrair o máximo de lucro no menor tempo possível, não são bem os mais indicados para decidir política pública a longo prazo, já que esses urubus de sapatênis aí só pensam no aqui e no agora. Ah, vocês acham que eu tô pegando pesado demais? Então eu vou dar uns exemplos aqui para vocês bem práticos desse sangue frio do mercado. Em 2020 e 2021 foi um pau pro governo agilizar o Auxílio Brasil para quem tava passando fome na pandemia, né? E para isso acontecer, rolou muito desgaste político, pressão interna, pressão externa. E coincidentemente, nesse mesmo período, uma simples canetadinha silenciosa e muito pacífica que foi encomendada pelo mercado definiu que o Banco Central aumentasse a taxa básica de juros de 1,7% para 6%, que aplicado sobre os 90% da dívida pública do Brasil, representou o quê? 3,6% do PIB daquele ano, ou seja, todo o valor que foi dado para o auxílio emergencial. E agora, você que não usa sapatênis deve estar se perguntando aí que diabos que é dívida pública, né? Então, resumidamente, dívida pública é o que o governo deve para aqueles sapatêners que apostaram deixando seu dinheirinho a mimir na caminha mais segura que tem, que é a caminha do governo, a empresa mais imbrochável e infalível da nação, literalmente. Não tem investimento mais seguro do que esse. Mas por quê e para que esses títulos de dívida pública existem? Bom, em tese, esse dinheiro aí que as pessoas emprestam a juros para o país comprando título de dívida pública deveria ser usado para quê? Para financiar os gastos do país em geral, que no fim das contas é quem mais movimenta dinheiro aqui nessa bagaça toda, e é quem banca não só os gastos básicos, como os investimentos em desenvolvimento no país. É como se fosse o Brasil lá no Shark Tank pedindo financiamento, só que os tubarões são brasileiros de sapatênis. Mas tem uma coisa que esses tubarões de sapatênis não querem que saibam. Eis que, na verdade, esse esquema todo de emprestar dinheiro com juros para o governo para aumentar a quantidade de dinheiro disponível no tesouro é uma coisa ultrapassada. Ou melhor, trapaceada, eu diria. Mas calma que eu vou explicar melhor por quê. Se o Estado sempre paga as suas dívidas porque ele não tem como quebrar e deixar de pagar uma dívida na moeda que ele próprio emite, por que então ele faz essa negociação? Faz sentido o Estado imprimir um título de dívida pública, vender ele para alguém que pode na mesma hora revender isso aí no mercado? Os títulos têm liquidez. E quem garante é o próprio Banco Central. Para que emitir título que faz o Brasil não conseguir sair de uma espiral infinita de pagar juros, coisa que fode o orçamento público, sendo que isso só beneficia meia dúzia de pessoas? Se tanto ainda. Para vocês terem noção do que eu tô falando aqui, esse aqui, ó, é o orçamento do Brasil em 2021. 50% de tudo que foi arrecadado em impostos foi gasto em juros e pagamentos da dívida pública. São quase 2 trilhões de reais. E olha que em 2020 essa dívida já tinha aumentado 42% em relação ao ano anterior, que por sua vez já tinha sido 33% maior do que a de 2019. E mesmo cumprindo com esses pagamentos gigantescos, em 2021 a dívida pública aumentou em 708 bilhões. Uma insanidade que não tem fim, gente. Mas aí tá, se controla porque eu ainda não cheguei na pior parte, tá? Se segura aí. Em 2021, desses 1,9 trilhões que foram pagos, boa parte foram pagos pelos mais pobres, já que o grosso dos impostos vem do nosso suorzinho. Então, além de nós pagarmos altas taxas de juros e taxas tributárias, usam o nosso dinheirinho dos impostos que devia ir para saúde, educação, infraestrutura e afins, para pagar título de dívida pública que não passa de um Auxílio Brasil de super ricos. Isso sim tem que cortar. Onde é que já se viu pagar juros de uma dívida imoral que só existe porque o Estado e o Banco Central preferem alocar os recursos dessa forma aí, estocando dinheiro de grandes investidores que não querem arriscar investindo em empresas de verdade, não querem gerar empregos, muito menos desenvolver tecnologia aqui no país. Esse sistema de dívida aí transfere sistematicamente a renda dos mais pobres para os muito ricos, agravando mais ainda a desigualdade social e esse atraso todo no desenvolvimento do país. Enquanto isso, o país desenvolvido, tomam empréstimos e mais empréstimos para eles investirem na própria economia. Só que eles investem de verdade, gerando lucro palpável em termos de desenvolvimento socioeconômico, geram emprego, renda. Mas o Brasil vai na contramão e só piora a desigualdade através desse sistema. Mas Yasmin, e a inflação? Então, amigos, graças ao mercado de ações americano e à crise de 2008 que eles mesmos causaram, o governo dos Estados Unidos, para salvar o mercado da cagada, imprimiu dinheiros e mais dinheiros. E como é que ficou a economia por lá? A inflação subiu?
Não, isso é um exemplo. Tem vários outros que demonstram que a teoria quantitativa da moeda, que era tida como uma verdade absoluta, não é tão verdadeira assim e muito menos absoluta. A inflação está muito mais ligada a expectativas e determinados preços sinalizadores. Não é o Banco Central que controla a quantidade de moeda, ele controla os juros. Muitas vezes a mando do próprio mercado financeiro, né, que tem maioria lá dentro do Banco Central. Então não venham me dizer que não pode imprimir dinheiro para auxílio fome, mas pode imprimir dinheiro para salvar o mercado financeiro, né? Coisa que já rolou aqui no Brasil também. O Brasil também já imprimiu dinheirinhos para salvar o mercado das suas racionais e nada ideológicas próprias cagadas. Ah, mas Yasmin, você tá falando e falando aí, mas dentro dessa galera que investe, tem um monte de pessoa de classe média ou de classe baixa. Será? Não achei as informações aqui do Brasil pra gente usar, mas eu vou trazer da Bolsa Americana como exemplo, que é até melhor. Lá em 1989, 78% do mercado de ações dos Estados Unidos pertencia aos 10% mais ricos. E agora, há mais de 30 anos depois de muitas pessoas de classe média e baixa terem realmente entrado nesse mercado de ações, o número de ações na mão dos mais ricos subiu para quanto? 89%, ou seja, a desigualdade na Bolsa Americana só aumentou. E como disse um investidor amador aí chamado Warren Buffett, na verdade tem havido uma luta de classes nos últimos 20 anos e a minha classe venceu. Nós é que tivemos nossos impostos reduzidos significativamente. Ah, mas que maldito Buffettinho comunista, gente! Além dele falar dessa história de luta de classes, ainda me diz que os ricos estão ganhando. Logo eles que geram tantas riquezas fictícias especulando e apertando o botão. Mas tá bom, vamos prosseguir aqui. Agora que a gente já sabe que o mercado não somos nós, meros mortais, e que ainda por cima a gente tá tomando bufetadinhas dos super ricos, vamos falar desse teto de gastos. Eu acho que todo mundo já ouviu dizer que o Brasil é um país muito grande, que o Estado é inchado demais, que o Brasil gasta muito, e por isso criaram um teto de gastos pro governo, no intuito de organizar as economias da casa, cortar gastos desnecessários e tornar ele mais eficaz, produtivo e tal, tipo lá nos Estados Unidos, né? Então, em 2016, o vampiro Temer, junto com o parceiro Meirelles, resolveram instituir esse teto de gastos, que na prática aí só impede o Brasil de crescer, porque mesmo que o PIB do Brasil aumente, ele não pode aumentar os investimentos na educação, saúde, infraestrutura e etc. pelos próximos 20 anos. E vocês sabem quantos países do mundo que adotam esse mesmo modelo tão incrível que o Brasil adotou de teto de gastos? Tá aqui, ó, no mapinha. Vejam, o Brasil é o único. E vocês sabem por quê? Porque esse teto de gastos não faz sentido nenhum nessas áreas. Isso não passa de uma regra ideológica que amarra o Brasil, impedindo que ele cresça. Porque sem investimento não tem crescimento. Primeiro você investe e depois você colhe os frutos. Mas Yasmin, o Estado brasileiro é grande demais e por isso o teto foi feito, ele é para proteger os mais pobres. Olha, esse custo do Brasil que tanto falam não dá nem 20% dos 800 bilhões de dólares que os Estados Unidos gastam com serviço militar. E ao contrário também do que dizem, o Estado brasileiro não é grande e inchado. Pode ser meio burocrático aí, atrasado, mas esses são outros probleminhas para outro vídeo. É óbvio que existe o setor que tem como melhorar, né? Tem como se tornar mais produtivo, mais barato. Mas nem de longe esse é o nosso maior problema. O problema não é financeiro aqui no Brasil. O problema está muito mais ligado à qualidade dos investimentos, o retorno socioeconômico que esses investimentos e esse dinheiro todo vai dar. E outra, digam aí, ó, depois do impeachment da Dilma, o Temer e o Mitonaro não fizeram um monte de corte aí, cortaram investimento, fizeram reformas, privatizaram empresas e seguiram a cartilinha econômica deles todinha. Então por que a porra da dívida pública só aumentou? Alguém sabe me dizer? E não vem falar de pandemia, porque dos quase 2 trilhões, apenas 54 bi foram gastos com questões sociais. E não só isso, a dívida pública aumentou e a reserva em dólar do Brasil diminuiu, junto com muitos dos nossos direitos trabalhistas que foram revistos nessa última reforma aí. E falando nisso também, o teto de gastos também foi criado para trancar o aumento do salário mínimo. E agora me digam aí, o que melhorou na vida de vocês nesses últimos anos, depois de tudo isso? O Brasil se desenvolveu, vocês acham? Deu um boom?
Não, só fez foi pagar mais juros de dívida pública para beneficiar pouquíssimas pessoas. Enquanto isso, a nossa indústria se fode, nosso comércio se fode, nossos trabalhadores se fodem. Mas não fiquem tristes não, porque desde que o teto começou a valer, o mercado de ações subiu, tá? Os 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobraram as suas fortunas nos 2 primeiros anos da pandemia, enquanto o resto da humanidade se fudeu, né? Porque a renda de 99% de nós caiu e mais de 160 milhões de pessoas foram arrastadas de volta para a pobreza. Mas agora voltando aqui para a questão do teto, eu só quero lembrar que durante o governo do Bolsonaro, o teto só serviu de enfeite, já que ele foi furado mais de 4 vezes. E isso que o Paulo Guedes lá, quando entrou, estava todo animado, endeusando essa ideia de teto de gastos. E aí, 4 anos depois de 4 furadas no teto, ele termina dizendo que é contra o teto e que isso aí precisava ser mudado. O ministro Paulo Guedes agora está lançando uma ideia de estudar acabar com o teto de gastos. A economia está bombando. Então, se for me chamar de esquerdista por eu ser contra o teto, incluo o Guedes e vários outros liberaloides aí junto nessa. As pessoas precisam saber que essa decisão de criar o teto e manter a taxa de juros alta desde sempre e afins, que fode o comércio, fode a indústria, acaba com milhares de empregos e oportunidades de desenvolvimento no país, é uma mera decisão política baseada em ideologia. Não é racional e não é técnica. E outra que o teto de gastos é inconstitucional por um motivo bem simples. Ele define uma ideologia econômica de modo absoluto, que em tese proíbe que os eleitores definam o modelo econômico que eles querem para o país através do seu voto. O teto de gastos é incompatível com a democracia. Não adianta ter um teto de gastos para um país que vai estar cheio de sem teto. Ficar preso a teto de gastos é remar contra a maré, gente. Enquanto os Estados Unidos e a China estão metendo marcha em desenvolvimento tecnológico, o Brasil fica parado, chupando o dedo, se preocupando com a regra ouro, que não vale mais porra nenhuma desde a década de 70, discutindo um teto de gastos que foi arrombado várias vezes pelos próprios, que ainda ficam arrotando teoria econômica ultrapassada para justificar as cagadas. Muitas dessas regras econômicas ultrapassadas que esses econocoaches ficam reforçando aí na mídia brasileira, um dia já foram tidas sim como verdades baseadas na ciência. Mas, desde que a economia mundial foi tomada pelo crédito, as coisas mudaram bastante. E mesmo assim, muitos economistas ainda resistem e insistem nessa narrativa retrógrada, assim como a mídia, né? Principalmente porque eles são bancados pelo mercado financeiro, para fazer as pessoas acreditarem que o mercado financeiro é quem deve guiar o caminho do Brasil. Mas é isso aí, gente. Como eu já disse antes, investidores que vivem de especulação e investimento a curto prazo não devem ser a voz mais forte para ditar como que devem ser as políticas de desenvolvimento do país a curto prazo e muito menos a longo. E não se esqueçam nunca que a economia deve servir as pessoas e não ao mercado financeiro. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo. O mercado, ele é... Faria Lima, o chamado especulador. Ele atua... para disseminar mentiras e construir narrativas. Vivi, eu posso falar a verdade aqui? Não? Nós vamos continuar aumentando a inflação. Prejudica pobre, beneficia rico, porque rico sabe se defender da inflação e até ganha com ela. Ninguém quer que outra pessoa esteja passando fome. É mentira, né? O cara que combate a desigualdade é um ressentido, pobre de espírito, Verdade. Zé Mané. Então, não necessariamente a desigualdade é ruim. O mercado quer aprofundar a desigualdade. O mercado quer aumento de desemprego. O mercado quer queda de PIB. Do ponto de vista de investimento, isso gera muita oportunidade para chamado mercado. Que dependem das taxas de juros e dependem do crédito. Porra, não entende de lógica de mercado. Porque rico sabe se defender da inflação e até ganha com ela. O brasileiro ele precisa muito mais inflação alta. O mercado quer. É um juro que retrai, que contrai a economia. O mercado não quer. Cobrar imposto dos mais ricos, por mais que pareça uma solução, nem sempre funciona. O mercado quer combater o discurso da picanha. Eu acho que essa coisa da picanha é uma história que me incomoda muito. Nós não temos espaço fiscal, não temos dinheiro. Então de alguma forma precisa entrar mais dinheiro porque sai mais dinheiro. A economia tá bombando. Não tem mágica. Quem sofre é o pobre. Então não muda. Então, você entende? Você tá num lodo aqui, os miseráveis são os miseráveis. O lodo é ruim.